Olá, tudo bem? Meu nome é Adalaísa, sou professora de Matemática, Química e Física aqui do Mérito e hoje eu vou resolver com vocês uma questão da UNIRV. Algumas substâncias químicas encontradas em suplementos alimentares pertencem à classe dos óxidos. Estas substâncias podem sofrer vários tipos de reações químicas, como, por exemplo, a reação a seguir. Aí nós temos a reação 1 e a reação 2. Então, sempre quando a gente se deparar com uma questão de química, onde é apresentadas as reações para a gente, o primeiro passo é sempre verificar se o balanceamento está correto. Nesse caso, como que a gente faz para verificar? Você olha por uma ordem da química que a gente chama de macho. Que primeiro a gente olha os metais, depois os ametais, depois o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Nesse caso, nós vamos começar por quem? Pelo metal. Se você verificar, nessa parte da reação nós só temos um Na e na parte de lá nós temos 2, o que significa que essa reação não está balanceada. Como que a gente realiza o balanceamento? Existem dois métodos. Como nós estamos na prova, lá no momento do vestibular, a gente precisa fazer o método que é mais rápido e mais eficaz. Nesse caso, é bem direto. Se eu tenho 2 Na aqui, eu coloco 2 Na aqui. E vamos verificando os outros elementos. Se eu coloquei o 2 aqui, agora eu vou ter mais oxigênio e mais hidrogênio. Então, eu preciso arrumar isso. Então, vamos verificar. O Zn, eu tenho um aqui e um aqui. Então, ele está certo. Não preciso mexer por enquanto. A quantidade de oxigênio. Mas lembra da ordem que eu falei, né? Que é o macho. Então, antes de eu ver o oxigênio, eu tenho que ver quem? O hidrogênio. O carbono, no caso, a gente não tem aqui. Então, vamos ver a quantidade de hidrogênio. Aqui eu tenho 2 hidrogênios e aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então, ele também está certo. E agora sim, o último são os oxigênios. Aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui eu tenho 1 oxigênio. Então, são 3. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, são 3. Então, nossa equação está balanceada. Quando não tem nada na frente, é o 1. Então, terminamos o balanceamento da primeira reação. Agora, vamos para a reação B. Também temos que verificar se ela está balanceada. Já olhando de cara, você vê que não está. Porque eu tenho 2 Cl desse lado e 1 Cl desse. Então, o que a gente vai fazer primeiro é balancear. Se eu tenho 2 aqui e 1 aqui, eu coloco 2 aqui. E agora a gente vai verificar quem? O hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 2 aqui e 2 aqui, está correto? Agora o oxigênio. Eu tenho 7 com 1, 8. E aqui 2 vezes 4, 8. Então também terminamos o balanceamento dessa reação. Agora sim, nós vamos para as opções. Somente no caso da química que a gente vai primeiro balancear a função para depois ir para as alternativas. Geralmente nas outras questões a gente faz o inverso. Começa pelas alternativas para ver o que ela está querendo. Então vamos lá, a gente tem que analisar se elas são verdadeiras ou falsas. A letra A. A letra A ela diz o seguinte, que na reação a soma de todos os coeficientes de balanceamento é igual a 5. Quem são os coeficientes do balanceamento? São esses números que se encontram na frente dos elementos. Então vamos lá. Qual é a soma desses coeficientes? Aqui é 1, mais 2, mais 1, mais 1. Isso aqui vai dar 2, 3, 4, 5. Então, esse item, ele é verdadeiro. Agora, vamos para o item B. Vocês viram que como a gente já fez o balanceamento, o primeiro ele saiu automático. Se caso não tivesse feito, a gente teria que voltar para fazer o balanceamento. A letra B. Na reação A, o óxido é classificado como anfótero. Vamos lá. Então, ele está dizendo aqui na letra B que o óxido é anfótero. Antes de respondermos esse item, nós precisamos relembrar o que são óxidos e o que é um óxido anfótero. Primeiro, os óxidos eles são compostos binários. O que são compostos binários? Eles vão ser compostos por 2 elementos, onde um desses elementos é o oxigênio. E o oxigênio ele tem que ser o elemento mais eletronegativo. E agora, a gente também precisa relembrar o que é um elemento ser mais eletronegativo que o outro. A eletronegatividade ela está relacionada
com a força da ligação. E ela, na tabela periódica, ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, sendo o elemento flúor o mais eletronegativo. Então, olhando aqui agora na nossa primeira reação, que é a reação A, que ele citou pra gente, quem que é o nosso óxido? Seguindo pela definição, o nosso óxido é este daqui, né? Por quê? Porque ele é um composto binário, onde um deles é o oxigênio, e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. E agora, o que é um óxido anfótero? Os óxidos eles são classificados em óxido ácido e óxido base. Como que eu sei que se um óxido ele é básico ou se o óxido ele é ácido? Os óxidos básicos eles são formados por um metal mais o oxigênio. Já os óxidos ácidos ele é formado por um ametal mais o oxigênio. Tudo bem, mas o que é ser anfótero? Essa é uma outra classificação dos óxidos. O que acontece? Anfótero. Um óxido anfótero, ele se comporta das duas formas, tanto como óxido básico como óxido ácido. Tudo vai depender de quem que está na reação com ele. Então, repara aqui. Nessa reação, nós temos o nosso óxido e uma base. E nesse momento aqui, ele está se comportando como óxido ácido. Só que se nós tivéssemos um ácido aqui, ele também se comportaria como óxido básico. Então, isso classifica ele como um óxido anfótero. Então, essa também é verdadeira. Já na letra C, ela pergunta, na reação B, todos os coeficientes de balanceamento são números ímpares? Não, né? O 2 é um número par. Então, essa é falsa. Como eu falei, como a gente fez balanceamento no começo, essa sai automática. Economiza nosso tempo de prova. Na reação B, o óxido é classificado como ácido. Como eu falei, como que a gente sabe se um óxido ele é ácido ou básico? Depende da constituição dele. Se o elemento for um ametal mais o oxigênio, sendo o oxigênio mais eletronegativo, ele é um óxido ácido. Nesse caso, este elemento, ele é um ametal. Então, esse item também é verdadeiro, porque essa composição se trata de um ametal mais o oxigênio, dando origem a um óxido ácido. Então, a nossa questão ficou com o gabarito verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Muito obrigada pela atenção, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, nos procure, siga a nossa página. Lá você vai ter várias questões resolvidas, que vai relembrar muitos conteúdos e vai ajudar com o vestibular. No link aqui embaixo nós temos uma apostila com todas as questões relembrando para estudo para a prova da UNRV. Nos acompanhe, nos siga e muito obrigada!